Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos, é claro, do Flamengo, que já treinou nessa segunda-feira, pensando no duelo com o Cruzeiro nessa quarta-feira, jogo que eu considero o mais importante do Flamengo nessa temporada, pelo menos até aqui, é claro. O Flamengo conseguiu um empate em 1-1 no Mineirão e agora precisa de uma simples vitória para conseguir a classificação às quartas de final da Libertadores da América. E a gente vai trazer uma ótima notícia no treinamento dessa segunda-feira. Vamos falar também sobre um goleiro. Pois é, a imprensa internacional noticiando que o Flamengo fez proposta por um goleiro. E é um goleiro que o José Botto conhece muito bem, porque ele já contratou quando era de um outro clube. E a gente vai trazer essa informação no vídeo de agora. Mas antes, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda é super bem-vinda, se inscrevendo, dando like. Se quiser dar a moral financeira, tem um Pix na descrição. Tem também como você hypar o vídeo, porque aí você ajuda também a plataforma a indicar para mais pessoas. Vamos para as informações, galera? Antes de trazer esses dois principais assuntos que eu mencionei na introdução, quero lembrar para vocês que o Flamengo tem uma sequência muito importante nos próximos dias, no próximo mês, digamos assim, nos próximos 30 dias. Porque agora, dia 19, encara o Cruzeiro pela Libertadores. No dia 22, sábado, vai pegar o Cruzeiro pelo Brasileirão lá no Mineirão. Depois pega o Botafogo pelo Brasileirão. Arrisco a dizer que entre o jogo do Cruzeiro com o Botafogo, ou até mesmo o jogo do Botafogo com o Remo, no dia 6, o Flamengo vai pegar o Mirassol pelo Brasileirão naquele jogo atrasado. Então, recapitulando, dia 19 de agosto pega o Cruzeiro, dia 22 de agosto pega o Cruzeiro, só que pelo Brasileirão, dia 30 de agosto pega o Botafogo, é um domingo, 4 horas da tarde, no dia 6 de setembro, véspera de feriado, um domingo também, Remo lá, jogo difícil também. E no dia 13 pega o Corinthians pelo Brasileirão, um jogo aqui no Maracanã. Sequência difícil. Será que até o Corinthians, o Flamengo já vai estar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão é diante do Vasco, que está em crise, zona de rebaixamento, fantasma da Série... Por falar em fantasma da Série B, obrigado a todos pela audiência hoje lá no SBT. A gente sempre com entretenimento, não só com informação, trazendo muita alegria na hora do almoço de todo mundo que estava nos assistindo. Pelo menos nas minhas redes sociais, fez sucesso total as brincadeiras que a gente fez hoje lá. E galera, é isso, futebol é isso, é brincadeira. Quando o Flamengo perde, eles me zoam também, e assim vai. Só que ultimamente eu tenho zoado muito mais do que sendo zoado, né? Dito isso, galera, vamos dar continuidade aqui. Por falar em Vasco, uma dúvida, quero saber a opinião de vocês, podem comentar. A postura do Thiago Mendes ao não cumprimentar o Neymar ali antes da bola rolar, o que vocês acharam? Uma postura correta? Acharam errado? Tendo visto que ele está utilizando a faixa de capitão, ou seja, tem uma liturgia do cargo ali da faixa de capitão, do capitão. Enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos lá, galera. Antes de trazer a ótima notícia no treinamento do Flamengo dessa segunda-feira, vou falar sobre essa notícia que saiu na imprensa internacional. Flamengo faz proposta por Dominik Kortajski, mais goleiro que é retorno ao Dinamo de Zagreb. O Flamengo entrou na disputa pela contratação do goleiro croata Dominik Kortajski, atualmente no Copenhague da Dinamarca. O jogador recebeu uma proposta financeiramente mais vantajosa do clube brasileiro nos últimos dias. A investida do Flamengo teria sido conduzida por José Botto, atual dirigente do clube e ex-diretor esportivo do Osijek. O rubro-negro buscava convencer Kortajski a deixar o futebol europeu e se transferir para o Brasil. Apesar da oferta considerada mais lucrativa, Kortajski teria decidido recusar a proposta do Flamengo. Bom, entrei em contato aqui com o Flamengo para saber se procede isso e me relataram: Vene, o José Botto acha muito bom. O José Botto que levou para o PAOK. Mas tudo isso é para o Dínamo dar mais dinheiro. Não procede que nós temos interesses e que fizemos proposta. Ou seja, o Flamengo negando publicamente e oficialmente que não fez proposta por esse goleiro e também não tem interesse.
não faz o menor sentido, né? Recentemente o Andrew recebeu proposta aí para ir para o futebol da Inglaterra, para disputar a segunda divisão lá da Inglaterra, porque o ex-treinador dele chegou lá na Inglaterra e queria levá-lo para lá, e o Flamengo não quis fazer negócio. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de um outro goleiro agora, fazer proposta, sendo que tem outras posições como prioridade. Vamos agora para a informação ótima do treino de hoje. Pois é, o Flamengo se reapresentou, os jogadores titulares fizeram o trabalho regenerativo, aquele famoso regenerativo, os demais foram a campo em um treino comandado por Leonardo Jardim. O tempo é curto para se preparar para pegar o Cruzeiro na quarta-feira. Pelo que me relataram no Flamengo, vai ser muito mais uma preparação focada em vídeo, né, do que propriamente no campo, porque o Flamengo acabou de jogar no domingo, embora tenha descansado muita gente ali. Por exemplo, Léo Ortiz ficou no banco, Samuel Lino ficou no banco, Jorginho ficou no banco, Arrascaeta ficou no banco. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória girando o elenco, falei isso no meu último vídeo, uma vitória extremamente importante em cima do Mirassol. E a boa notícia é o seguinte: Bruno Henrique, que havia sido desfalque aí no jogo contra o Mirassol, treinou no campo nessa segunda-feira. Eu já tinha dito isso para vocês, ele ficou fora do jogo contra o Mirassol, ainda estava com dores no local, ele foi preservado. Se o jogo contra o Cruzeiro fosse no domingo, ele entraria em campo. É muito difícil o Bruno Henrique ficar fora de um jogo um jogo importante como esse contra o Cruzeiro, por conta de dores no tornozelo. Pelo contrário, a gente já viu várias vezes o Bruno Henrique se esforçando ao máximo, enfim, indo através do esforço ali para poder entrar em campo e representar o Flamengo. Então, Bruno Henrique vai estar à disposição na quarta-feira, essa é a boa notícia nessa segunda-feira. O Flamengo tem esse jogo importante, o Cruzeiro vai ter o retorno de jogadores importantes, por exemplo, o Fagner na lateral direita, o Lucas Romero no meio de campo, não vai ter o Matheus Henrique suspenso, mas é a promessa de um grande jogo. E sempre lembrando, ingressos esgotados, não tem mais ingresso disponível, expectativa inclusive de quebra de recorde, tá? O recorde é Flamengo e Palmeiras no Brasileirão desse ano, com mais de 71 mil pessoas presentes. Como a torcida do Cruzeiro também já esgotou, vai comparecer em massa absoluta, a diretoria do Flamengo espera aí uma quebra de recorde, inclusive na renda, e eu estarei extremamente curioso para ver qual será a renda desse jogo. Tem tudo para ser uma grande noite, a ver quem vai passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem um time melhor, chega num momento maravilhoso, fez 3 partidas seguidas muito boas contra a Vitória, contra o próprio Cruzeiro, quarta-feira passada, e agora contra o Mirassol. Ah, mas é o Mirassol, beleza, mas ninguém chegou lá no Miami e meteu de 5 no Mirassol. O Flamengo conseguiu fazer jogando muito bem. Então, essas são as notícias do momento. Que final de semana maravilhoso para o torcedor rubro-negro. Rapaz, não poderia ter sido melhor. Sejamos francos, né? Que vitória sensacional do Flamengo para cima do Mirassol, se aproximando do líder Palmeiras, que perdeu para o Fluminense. E o torcedor rubro-negro, que gosta ainda da rivalidade, que gosta de zoar o rival, pôde ver Gabigol, ídolo eterno da torcida do Flamengo, fazer gol dentro de São Januário, ajudando o Santos a vencer por 3-0 o Vasco da Gama e afundar o Vasco ainda mais no Campeonato Brasileiro. E não foi só o Gabigol, não, que meteu o muquizinho aqui. O Arão, ele mesmo, também fez gol para o Santos diante do Vasco da Gama dentro de São Januário. Uma vitória sensacional do Flamengo por 5-1, voltando a ver, o torcedor rubro-negro voltando a ver jogadores importantes brilharem, o caso do Luiz Araújo, o Pedro confirmando a boa fase dele, fazendo gols importantes e brigando pela artilharia. A gente vai falar muito sobre isso. Leonardo Jardim deu boas declarações após a vitória do Flamengo por 5-1, e a gente vai trazer tudo no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a sua ajuda, ela é super bem-vinda, qualquer ajudinha vale demais, hypando o vídeo, por exemplo, ou se quiser dar aquela ajuda financeira para o canal Vene Casagrande, tem o Pix aí na descrição, beleza? Vamos para mais uma alvorada, que é assim que vocês gostam. Nesse momento, 5h46 da manhã de segunda-feira,
17 de agosto. Nossa, já fiz tanta coisa esse horário. Mas é isso, vamos para mais um dia, que seja um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa para todos vocês. Vamos para cima? Vamos lá, galera. É o seguinte, o Flamengo teve um final de semana maravilhoso. Por quê? O Flamengo entrou em campo sabendo que se vencesse o Mirassol, ia ficar ainda mais próximo do líder Palmeiras. E o Leonardo Jardim colocou em campo uma equipe que eu particularmente gostei bastante, porque além dele dar a oportunidade a alguns jogadores descansarem, por exemplo, é o caso do Jorginho, o caso do Arrascaeta, do Samuel Lino, deu a oportunidade para outros jogadores ganharem minutagem e confiança. Vou dar um exemplo aqui, Luiz Araújo. Eu particularmente não achava que o Luiz Araújo fosse ser titular, mas ele foi titular, até porque o Luiz Araújo não entrava em campo desde o dia 30 de maio, é isso mesmo. Desde o jogo contra o Curitiba, o último jogo do Flamengo antes da parada para a Copa do Mundo. Olha quanto tempo tem. E ele foi titular. Não foi só titular, ele fez um bom jogo e fez um belo de um gol, um golaço, uma grande jogada da equipe rubro-negra. Inclusive, lei do ex, para quem não sabe, o Luiz Araújo é cria do Mirassol. O Mirassol revelou o Luiz Araújo, depois vendeu para o São Paulo. E aí, quando o São Paulo vendeu o Luiz Araújo para o time francês, o Mirassol, que tinha 30% dos direitos econômicos do Luiz Araújo, recebeu uma baita grana e começou a construção do estádio, /CT, lá do Mirassol. Uma história bonita demais, mas enfim. E aí o Luiz Araújo foi importante também, fazendo gol, ganhando confiança novamente. O Pedro voltando a ser titular e fazendo gols importantes, brigando pela artilharia novamente, continua ali na briga. Tá ele e o Viveiros com 14 gols, tá? Os dois brigando pela artilharia. O Viveiros, inclusive, bom atacante do Atlético Paranaense. A gente pôde ver o Lucas Paquetá atuando numa função como volante que eu particularmente gosto bastante. Mas a gente pôde ver, para mim, o melhor em campo foi Carrascal. O Carrascal jogou muita bola. Fez gol, inclusive, comemorando no estilo Sai Zica, porque há muito tempo que ele não fazia gol. O Carrascal ontem foi o cara do jogo. Jogou muita bola mesmo. A gente critica bastante o Carrascal quando tem que criticar. Ele deu muitas vaciladas, foi expulso de maneira bizarra, bizonha e juvenil, em determinado momento prejudicando demais o Flamengo, mas ontem ele foi muito bem. Ele fez gol, deu 2 assistências, ficou 90 minutos em campo, mostrou mobilidade, mostrou agilidade, mostrou também que ele não fica preso a apenas uma função. Ele foi versátil ontem no setor ofensivo do Flamengo. Parabéns ao Carrascal pela partida de ontem. Eu estou aqui dizendo que ele tem que ser titular já? Não é isso. Eu estou aqui dizendo que é um jogador que está reconquistando a confiança, reconquistando o bom futebol. Que ele é bom jogador, a gente não tem dúvidas. Inclusive jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Agora, de fato, com a camisa do Flamengo, estava numa baixa e eu vi muita gente pedindo a saída dele. Mas enfim, agora ele novamente mostrando o seu bom futebol com a camisa do Flamengo e num momento perfeito. Por quê? Quarta-feira é o jogo mais importante do Flamengo na temporada. O Flamengo vai encarar o Cruzeiro, inclusive o Flamengo encara o Cruzeiro 2 vezes agora, quarta pela Libertadores e sábado pelo Brasileirão. E chega nesse momento aí extremamente importante o Carrascal, com a confiança nas alturas. Não acho que ele tem que ser titular, pelo contrário, mas quando um jogador do nível dele está com a confiança alta, sem sombra de dúvida, se torna uma arma muito poderosa aí durante a partida para o técnico Leonardo Jardim. Por falar no Leonardo Jardim, antes eu vou trazer uma declaração dele sobre Luiz Araújo aqui. Para quem não sabe, o Leonardo Jardim, nos tempos de Cruzeiro, pediu a contratação de Luiz Araújo, tá? É um jogador que ele gosta muito. E agora ele está tendo a oportunidade de trabalhar com o atleta no Flamengo e ele disse, com certeza foi uma baixa importante sobre o Luiz Araújo. Ele tinha sido um dos jogadores que em Portugal tinha mostrado uma performance muito boa. Uma pena ter perdido ele por lesão. É um jogador que eu gosto e quando cheguei aqui estava com muitas dificuldades. Voltou a criar o gosto pelo jogo e crescer. Conheço há muitos anos, fui para a França e ele ainda era jovem.
Até coloquei na nossa lista de reforços do Mônaco quando ele foi para lá. Por isso, acredito que é um jogador que vai nos ajudar. É importante não termos 11, mas um grupo com soluções, porque de uma hora para outra temos jogadores lesionados. Fora de forma, jogadores que aos 70 minutos já não têm capacidade de fazer o que a gente pretende. Temos sempre que ter atletas disponíveis. E o Luiz Araújo é um desses, um profissional sério do coletivo que dá seu máximo em prol da equipe. Concordo. Ó, galera, só para não passar batido, o Flamengo ganhou, beleza, 5-1, mas o que aconteceu ontem na arbitragem foi um absurdo, né? Um lance no fim do primeiro tempo que nitidamente era para cartão vermelho, era o último homem, que o jogador puxa o Carrascal e o árbitro deu o cartão amarelo, o VAR não quis corrigir. Inacreditável, é inacreditável. Muita gente não vai falar, porque o Flamengo ganhou de 5-1, goleou, beleza. Só que, gente, um lance como esse pode definir o resultado de uma partida. Então, só para não passar batido, deixa esse relato aí. Agora, galera, repito, o Flamengo vira a chave, quarta-feira tem Libertadores, sábado o Flamengo pega o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, sábado, tá? E o Palmeiras, que está aí apenas 3 pontos na frente do Flamengo com um jogo a mais, vai pegar o Vasco. E o Vasco desesperado. Dentro da Nubank Arena, o Vasco vai ter que dar a vida para ganhar do Palmeiras e ajudar o Flamengo. Meus amigos, que final de semana maravilhoso para o torcedor rubro-negro, né? Muito bom mesmo. Ó, outra declaração aqui do Jardim, ele analisando a partida. Acredito que fizemos excelente jogo no primeiro e no segundo tempo, quando o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu espaços e isso permitiu que fizéssemos mais 4 gols, acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje não foi o dia deles, foi do Flamengo. Concordo com o técnico Leonardo Jardim, concordo plenamente, e ele finalizou. Conseguimos crescer, estamos crescendo dentro daquilo que já falamos antes, de o grupo estar junto 2, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e crescimento, mas com certeza deixa uma ideia. Não somos os melhores do mundo hoje e até 2 semanas atrás éramos os piores. É isso, futebol dinâmico. Temos que gerir os momentos. Com certeza a equipe já está evoluindo devido a estar junto e aos treinos que temos desenvolvido. Anteriormente não conseguimos ter a equipe junto porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo. É isso, disse o técnico Leonardo Jardim. O Flamengo treina nessa segunda, treina terça, ativação pela manhã na quarta de manhã e na quarta à noite o grande duelo, Flamengo e Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui!